Era início de primavera em Cracóvia. O convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia ainda respirava o ar frio das últimas nevascas, mas o sol, tímido, já pousava um brilho de ouro sobre o jardim interno. Santa Faustina caminhava devagar, o hábito roçando de leve no chão de pedra. Durante dias, uma inquietação persistente lhe apertara o peito. Uma jovem penitente, que há semanas buscava a confissão, vinha-lhe constantemente à mente como se o céu pedisse intercessão. Naquela tarde, enquanto rezava o terço da misericórdia diante do crucifixo, Faustina sentiu uma presença silenciosa, suave como um sopro. Não havia clarão nem voz audível, mas um movimento interior, como quando um vento imperceptível faz as velas se inclinar. Em seu coração compreendeu: alguém trará hoje um peso que precisa ser entregue ao meu coração. Minutos depois, o sino da portaria anunciou a chegada de visitantes. Era uma jovem chamada Helena, de não mais de 21 anos, com os olhos vermelhos e os ombros caídos, como quem carrega uma mochila invisível de pedras. O capelão do convento preparava-se para ouvir confissões. Helena pediu quase num sussurro que a deixassem falar com ele. Faustina a observou à distância. A moça entrou no confessionário arrastando passos lentos, mas quando saiu, algo extraordinário se fez visível. O semblante outrora pesado parecia agora iluminado por uma paz inesperada. As lágrimas já não eram de dor, mas de alívio. Ela parou diante da pequena imagem de Jesus misericordioso e, por um instante, seus lábios formaram um sorriso leve, quase infantil. De volta à capela, Faustina ajoelhou-se novamente. Foi então que, no mais profundo de sua alma, ouviu a voz de Jesus doce e firme: "Minha filha, vês o que acontece quando uma alma se aproxima do meu perdão?" O grande alívio que ela sente não é apenas emoção, é a própria graça restaurando o que o pecado havia ferido. O coração que se confessa é como terra seca que recebe a primeira chuva depois de longa estiagem. Faustina fechou os olhos, deixando que as palavras se gravassem em sua memória. A voz continuou: "Muitos pensam que esse consolo é apenas psicológico, mas é muito mais. É o sinal de que a misericórdia penetrou na ferida, que a paz do céu encontrou lugar para repousar. O alívio não é o fim, é o início de uma vida nova que nasce do encontro entre a fraqueza humana e a minha infinita compaixão." As lágrimas vieram aos olhos de Faustina, não de tristeza, mas de uma alegria serena que transbordava de dentro. Ela compreendeu então que aquele momento não era só para Helena. Era um convite para todos os que carregam pesos silenciosos, para todos os que temem o confessionário. O sol já se punha quando Helena deixou o convento, mas Faustina sabia que algo maior tinha começado. O alívio que resplandecia no rosto da jovem era o mesmo que, em cada confissão verdadeira, o céu derrama sobre quem ousa entregar tudo à misericórdia. E assim se iniciava uma nova lição: compreender o mistério do grande alívio que invade a alma depois da confissão. Não apenas um sentimento, mas o toque real de Deus que devolve vida e luz ao coração arrependido. Na manhã seguinte, o convento despertou com o leve canto dos pássaros que já anunciavam a primavera. Santa Faustina levantou-se antes do sino, ainda tomada pelo que havia presenciado no dia anterior. Ao recordar o rosto de Helena, agora sereno, quase transfigurado, sentiu em seu próprio coração um sopro de paz, como se o consolo da penitente tivesse deixado um vestígio de luz no ar. Durante a oração da manhã, Faustina percebeu uma presença delicada, como se Jesus caminhasse silenciosamente entre as irmãs. Sua voz, que não se ouvia com os ouvidos, mas se sentia na alma, falou com suavidade: "Minha filha, quando uma alma se aproxima do confessionário, eu mesmo a conduzo." O alívio que ela experimenta não é mera emoção passageira, é a ação direta da minha graça. No momento em que o sacerdote pronuncia as palavras da absolvição, o peso que a oprimia cai no meu coração e deixa de existir. Faustina permaneceu em silêncio, o olhar fixo no crucifixo do altar. A voz prosseguiu: "A alma que confessa, ainda que não sinta alegria imediata, é lavada pelo meu sangue.
Mas quando lhe concedo o dom de um grande alívio, é para que perceba, ainda que por instantes, a liberdade que lhe foi devolvida. É o beijo da minha misericórdia. As palavras tocaram seu espírito como uma música suave. Ela compreendeu que o perdão não se limitava a apagar culpas. Devolvia dignidade, reacendia a chama da esperança, libertava da prisão do medo. Mais tarde, ao caminhar pelo jardim do convento, Faustina encontrou Helena, que havia retornado para agradecer. A jovem segurava nas mãos um pequeno terço, presente de sua falecida avó. Irmã, disse com a voz firme, não sei explicar. Ontem saí daqui como se tivesse respirado pela primeira vez. É como se um peso que eu nem sabia medir tivesse desaparecido. Faustina sorriu com ternura. Esse é o abraço da misericórdia. É Jesus quem te devolveu a paz. Helena enxugou uma lágrima de gratidão. Agora entendo o que minha avó dizia. Quando confessamos, é o próprio céu que se abre. Enquanto a jovem se afastava, Faustina sentiu que a experiência de Helena era um recado para todos os que hesitam em buscar o sacramento. A paz visível no rosto daquela moça era o sinal de que o perdão de Deus é real, concreto, capaz de tocar até o que os olhos não veem. Ao entardecer, quando o sol banhava de dourado os muros do convento, a freira anotou em seu diário: o alívio que segue a confissão não é ilusão. É o testemunho silencioso de que Deus habita de novo na alma. Quem prova dessa paz, ainda que por um instante sente o gosto da eternidade. Faustina fechou o caderno com um suspiro de gratidão. Sabia que a lição apenas começara e que o grande alívio depois da confissão era apenas a primeira centelha da vida nova que Deus deseja para cada coração arrependido. Os dias seguintes correram com uma serenidade quase sobrenatural no convento. Santa Faustina, enquanto cumpria as tarefas diárias, na cozinha, no jardim e na enfermaria, sentia a mesma presença suave que a acompanhara desde o encontro com Helena. Cada pequeno gesto do cotidiano parecia agora iluminado por um sentido mais profundo. O tilintar dos talheres, o perfume do pão recém-assado, o cântico distante das irmãs, tudo lhe lembrava a graça silenciosa que o perdão de Deus derrama na alma. Numa tarde de quinta-feira, durante a hora da misericórdia, Faustina ajoelhou-se diante do quadro de Jesus misericordioso. Em seu interior, uma pergunta crescia como um murmúrio. Por que alguns penitentes, após a confissão, experimentam um alívio tão grande que quase parece um renascimento, enquanto outros saem em silêncio, sem sentir nada de especial? Foi então que, no recolhimento da oração, a mesma voz de amor voltou a falar. Minha filha, o alívio que segue a confissão é um sinal, mas não é o prêmio do sacramento. Para alguns eu permito que a paz seja sentida como um bálsamo imediato, para que percebam com os sentidos a realidade da minha misericórdia. Para outros, a paz é como semente oculta, brota no silêncio, invisível aos sentidos, mas com a mesma força salvadora. Faustina permaneceu de olhos fechados, deixando cada palavra cair no coração como gota de orvalho. O alívio é a primeira brisa do céu na alma que volta a mim. Quando uma pessoa sente esse peso se dissolver, é porque o Espírito Santo lhe concede o dom da consolação. Não é apenas um consolo humano, é a minha própria vida fluindo de novo no interior daquele que foi purificado. Ela sentiu uma luz interior expandir-se, como se cada batida do coração fosse um eco da misericórdia. Compreendeu que o grande alívio não era simples emoção, era a própria realidade da graça, sinal visível de um mistério invisível. Mais tarde, enquanto ajudava a irmã Eufrosina na horta, Faustina viu Helena aproximar-se com passos mais firmes do que na primeira visita. A jovem trazia o terço da avó entre os dedos. Irmã, disse, desde que confessei, não apenas me sinto leve, mas algo em mim mudou. Os ressentimentos perderam força. Até as memórias dolorosas parecem agora banhadas de luz. Faustina sorriu, sentindo que o céu confirmava o que havia acabado de ouvir em oração. Isso é fruto da graça, explicou. É o Espírito Santo reconstruindo o que o pecado havia quebrado. Helena abaixou os olhos emocionada.
É como se eu pudesse respirar de novo. Faustina apertou suavemente as mãos da moça. E esse respiro é o próprio sopro de Deus em você. Ao final do dia, na solidão do seu quarto, a santa registrou em seu diário: compreendi hoje que o grande alívio após a confissão é o abraço visível da misericórdia. Não é ilusão, mas uma prova que Deus concede para fortalecer a fé. Mesmo quando a alma não sente, a graça age. E quando a sente, é um antegosto do paraíso. Assim, o convento adormeceu sob a lua crescente, e Faustina, com o coração em paz, percebeu que cada confissão sincera é um encontro de almas. O pecador que volta e o Deus que se inclina derramando um alívio que nenhum peso do mundo pode resistir. Os sinos do convento soaram ao amanhecer, chamando as irmãs para a oração das laudes. Santa Faustina caminhou lentamente até a capela, ainda envolta pela lembrança da conversa com Helena na tarde anterior. Enquanto o coro entoava os salmos, ela sentiu como um suave perfume de incenso a certeza de que o grande alívio depois da confissão não era apenas um sinal momentâneo, mas o início de uma obra duradoura. Durante o recolhimento, a voz interior que tantas vezes lhe falara voltou a ressoar com clareza. Minha filha, quando a alma experimenta o alívio do perdão, não apenas se liberta do peso do pecado, ela recebe também a força para caminhar em novidade de vida. Esse alívio é o sopro do Espírito, preparando o terreno para frutos que amadurecem com o tempo. Faustina compreendeu que a experiência de Helena não terminava no momento da confissão. O alívio que a jovem sentira era como o amanhecer, um sinal de que um dia inteiro de transformação espiritual estava por vir. Naquela mesma manhã, Helena voltou ao convento trazendo um caderno de anotações. Pediu para falar com Faustina, e quando se sentaram no banco do jardim, confessou com um brilho de esperança nos olhos: Irmã, desde aquele dia eu consigo rezar de novo. Antes, minhas orações eram como palavras vazias. Agora sinto que cada Ave Maria é escutada. Faustina sorriu, reconhecendo a ação silenciosa da graça. Quando o coração é limpo, a oração volta a ser diálogo de amor. O alívio que você sentiu é a prova de que Deus abriu de novo o caminho da amizade com ele. Helena respirou fundo, como quem descobre um horizonte novo. Sinto também que preciso perdoar quem me feriu. É estranho. Antes eu guardava mágoas que pareciam impossíveis de superar. Agora percebo que posso libertar essas pessoas. Faustina tocou de leve a mão da jovem. Esse é o verdadeiro fruto da confissão. Não apenas receber perdão, mas aprender a perdoar. A misericórdia recebida torna-se misericórdia oferecida. Enquanto conversavam, uma brisa suave percorreu o jardim, balançando as flores de primavera. Faustina fechou os olhos e em silêncio agradeceu. Sabia que aquele vento discreto era sinal da presença do Espírito Santo, trabalhando no coração de Helena. Naquela noite, ao escrever em seu diário, a santa registrou: hoje compreendi que o grande alívio após a confissão é o primeiro passo de uma longa transformação. A alma purificada não apenas repousa, ela floresce. A paz sentida é semente de caridade, de perdão e de uma alegria que o mundo não pode dar. Com o coração sereno, Faustina apagou a lamparina. O convento mergulhou no silêncio da noite, e ela adormeceu confiante de que a obra da misericórdia continuaria a crescer em Helena e em todo o coração que se abre à confissão, muito além do momento do sacramento, transformando a vida inteira em resposta de amor. A manhã nasceu com um céu límpido, quase cristalino, como se a própria criação quisesse cantar a alegria da Páscoa que se aproximava. Santa Faustina, ao terminar a meditação, sentiu um impulso interior para visitar a capela sozinha, antes que as outras irmãs chegassem para a oração comunitária. O sol nascente filtrava-se pelos vitrais, lançando cores de rubi e ouro sobre o chão de pedra. Diante da imagem de Jesus misericordioso, ela ajoelhou-se e deixou o silêncio falar. Então a voz suave e inconfundível de Cristo voltou a tocar o coração dela. Minha filha, o grande alívio que segue a confissão é mais que um instante de consolo. É o sinal de que a alma voltou a habitar em mim e eu nela.
É um prenúncio da alegria eterna. Quem sente esse peso se dissolver, saboreia, ainda que por um breve momento, a paz do céu. Faustina fechou os olhos, deixando que cada palavra repousasse como um selo de luz. A voz prosseguiu. Mas lembra, minha filha, mesmo quando esse alívio não é percebido, a graça age com a mesma intensidade. Não te apoies no sentir, mas na fé. O perdão é real, quer a alma o perceba ou não. O consolo que às vezes concedo é para fortalecer os vacilantes e para que o mundo saiba que a minha misericórdia é viva. Enquanto escutava, Faustina sentiu o coração dilatar-se. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de paz. Naquele momento, entendeu que o alívio sentido por Helena e por tantos penitentes não era apenas um presente individual, mas também um testemunho para outros, um convite a confiar na misericórdia de Deus. No final da tarde, Helena voltou ao convento acompanhada de sua mãe. Ambas queriam agradecer. A mãe, emocionada, contou que a filha agora participava diariamente da missa e que em casa reinava uma paz que há anos não se via. Helena, por sua vez, segurava nas mãos o terço da avó, agora com um brilho especial. Irmã, disse Helena, não posso guardar só para mim o que recebi. Quero que todos saibam que a confissão devolve a vida. O alívio que senti é algo que o mundo inteiro precisa experimentar. Faustina sorriu, reconhecendo naquelas palavras o eco da voz de Jesus. Então já és mensageira da misericórdia. Anuncia com a tua vida que Deus acolhe todo o coração arrependido. Quando as duas se despediram, Faustina voltou à capela e, no silêncio, fez sua última anotação daquele dia. A alma que confessa e sente grande alívio prova já nesta terra a paz que será eterna. O sacramento da reconciliação não é apenas perdão, é encontro com o amor que transforma. E mesmo quando não se sente nada, a graça é a mesma, pois a misericórdia não depende dos sentidos, mas do coração de Deus. O crepúsculo envolveu o convento em tons de ouro e púrpura. Faustina permaneceu ajoelhada por mais alguns instantes, contemplando a luz que lentamente se apagava, e soube, com a certeza serena que só a fé concede, que o grande alívio depois da confissão é a assinatura de Deus no coração humano, um selo de eternidade gravado na alma que volta ao seu abraço.